Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de trazer com este vídeo e o próximo duas meditações breves acerca de um comentário de Platão no livro da República, no livro 6 da República, para ser mais exato. Ele comenta que no estudo e no ensinamento da matemática são precisas duas coisas diferentes. A primeira é o computar e a segunda é o demonstrar. Em resumo, o que é o computar? Vem de computação. Isso não tem nada a ver com informática, programação, etc. O computar nada mais é do que você fazer cálculos. Então, adições, subtrações, multiplicações, etc. Fazer essas brincadeiras com os números, né? Simplesmente trabalhar com os números. Vamos dizer assim, o trabalho mais aritmético. O computar é isso, o demonstrar já é outra coisa, que aí eu vou comentar no próximo vídeo. Platão fala que o ensino de matemática para as crianças deve se dar de modo que elas gostem, que seja divertido para elas, e precisa começar pelo nível mais baixo da matemática, que é justamente o computar. O demonstrar, ele já é um avanço, já vai estar lidando com abstrações matemáticas. Então, para poder se ensinar às crianças, a gente tem que começar pelos cálculos, calcular, né? Cálculos simples, 2 mais 2, 3 mais 3, mas nutrido com boas ferramentas que façam com que elas gostem. Então, histórias, aventuras, etc. Contos. Então, dá para a gente desenvolver isso. Um bom exemplo disso é o Homem que Calculava, do Malbataan. E um dos problemas, não é o único, obviamente, mas um dos problemas do ensino de matemática é que as crianças, no início, na escola mesmo, no Brasil, no início elas não são ensinadas a computar, ou seja, a calcular de maneira divertida, e ao mesmo tempo são ensinadas a calcular de modo simplesmente mecânico, procedimental. Então, simplesmente ensinam os procedimentos para poder se calcular as coisas. Ou nem se ensina isso, simplesmente passa a calculadora para elas. O que eu queria trazer aqui para vocês? É que o computar ele vai muito além de simples cálculos. Ele vai mais numa lógica de você encontrar padrões na hora de calcular. Então, você observa certos cálculos, certas formas e começa a brincar com os números, começa a identificar certos padrões que facilitam esse cálculo. E isso torna a matemática mais divertida. Isso é uma das coisas que a gente não vê, ou seja, descobrir padrões, identificar formas diferentes de se chegar ao mesmo resultado. E não é ensinado isso. Simplesmente é ensinado o procedimento. Então, pega a soma, faz assim, vertical. 17 mais 25. Coloca lá o 25 sobre 17 e soma esse com esse, esse com esse. E aí fechou. E é isso. É simplesmente um procedimento, um algoritmo. E não é assim que se deve fazer. Com essa aula aqui eu gostaria de trazer para vocês uma introdução a isso. Então eu vou ensinar formas diferentes de vocês calcularem algumas coisas. E na próxima aula, na parte de demonstração, eu vou demonstrar por que essas coisas funcionam. Por que é assim? Aqui eu vou dar um breve resumo disso, vou apresentar algumas coisas, alguns exemplos e ao mesmo tempo vou dar um pontapé inicial, ou seja, vocês vão tentar encontrar isso com os conceitos que eu apresentar. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de começar com 3 coisas: adição, subtração e multiplicação. Platão, ele chama o computar, na verdade, de ginástica mental. Então é esse exercício. E é preciso fazer isso. Você não consegue iniciar exercícios mais pesados, vamos dizer assim, de um modo mais corporal, se você não tiver uma preparação antes. Você não consegue carregar grandes pesos, ou seja, você não consegue realizar demonstrações, você não consegue trabalhar com raciocínio lógico abstrato, se você não tiver exercitado através de uma ginástica um pouco mais leve, mais laboral, de modo mais constante. Se você não tiver isso, você não consegue desenvolver. Bom, dito isso, como é que eu poderia fazer essa adição aqui de modo mais rápido? Um cálculo mental, por exemplo.
Eu poderia não trabalhar, eu vou montar aqui dessa forma, aqui ó, vou fazer desse jeito porque é mais rápido. Não, não, não. Vamos fazer de um jeito diferente. Ao invés de eu somar os dois dessa forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o 4.913 mais 2.000, depois mais 700, depois mais 60 e depois mais 8. A gente consegue separar isso dessa forma. Então vamos lá. Primeiramente, 4.000 mais 2.000 vai dar 4.913 mais 2.000 vai dar 6.913. 6.913 mais 700 vai dar 7.613. 7.613 mais 60 vai dar 7.673. 7.673 mais 8 vai dar 7.681. Percebam, muito simples. E isso a gente pode desenvolver mentalmente. Então, pensem mentalmente. Ao invés de fazer a adição de modo com o algoritmo vertical, a gente vai fazer essa adição de modo que a gente trabalhe mentalmente. Então, 4.913 mais 2.000. Depois, 4.913 mais 700. O que a gente está fazendo aqui? Estamos usando o conceito de valor posicional, pessoal. Posicional. Ou seja, eu estou somando primeiro os milhares, depois as centenas, depois as dezenas e depois as unidades. Porque daí eu trabalho de modo mental muito mais tranquilamente. Na subtração a gente pode utilizar o mesmo exemplo. Então, ao invés de eu fazer 853 menos 586 de modo vertical, como eu mostrei aqui, eu vou fazer com cálculo mental. Então, eu vou fazer 853 menos 500, depois menos 80 e depois menos 6. Vamos lá. 853 menos 500 vai dar 353. 353 menos 80, então aqui a gente vai estar fazendo, em resumo, 350 menos 80. Isso daí é a mesma coisa que 270. Então, 35 menos 8, se eu olhar só para esses números aqui, ó, eu vou fazer 35 menos 8, isso é 27. E aí a gente coloca a unidade aqui, porque 3 menos 0 é 3. Depois a gente vai fazer 273 menos 6, isso é 267. Então, basicamente, o que eu posso pensar aqui? 273 menos 3, menos 6, eu posso fazer o 6 como o quê? 3 mais 3. Então, 273 menos 3, 270. Depois, 270 menos 3 vai dar 267. Isso é uma forma. Simplesmente um cálculo mental. Muito simples, novamente utilizando o conceito de valor posicional. Muito simples. E existem formas diferentes de vocês trabalharem isso, tá, pessoal? A gente poderia ter começado das unidades, depois indo para dezena, depois para centena. As possibilidades são inúmeras. A gente não precisa ficar preso a uma só coisa. O importante aqui é você saber observar o conceito, então o valor posicional, e saber aplicar ele do modo mais adequado que você achar, certo? Um outro exemplo aqui é que eu vou ensinar para vocês a multiplicação védica, que é uma multiplicação que é um algoritmo, de certo modo, que existe há mais de 1000 anos. Então vamos lá, como é que funciona essa multiplicação védica? Se eu não me engano é mais de 1000 anos, tá, pessoal? Não confiem em mim, pesquisem, certo? Eu vou colocar assim, de 95 para chegar no 100 falta 5. Muito bem. E o 93 para chegar no 100 falta 7. O que eu vou fazer aqui? 95 menos 7 é 88. Ok. Depois eu vou fazer o 5 vezes o 7. 5 vezes 7 é 35. Então, primeiro eu peguei quanto falta para chegar no 100 dos dois números. Depois eu fiz o primeiro número menos a diferença do outro. Deu aqui o milhar e a centena. Depois eu multipliquei os dois números, 5 vezes 7, as diferenças, e isso daí deu 35, que aí vai dar a dezena e a unidade. Quais são os dois conceitos que a gente utilizou aqui? Primeiro, o valor posicional, muito óbvio. E segundo, produtos notáveis. E esse aqui eu já vou dar o pontapé inicial para vocês
refletirem sobre isso, tá? Porque eu não quero simplesmente entregar o peixe para vocês. Vocês vão ter que refletir sobre isso. Como assim? Produtos notáveis. Percebam, eu fiz aqui a diferença de 100 menos 5, que é o 95, e multipliquei isso pela diferença de 100 menos 7. Façam uma reflexão, ou seja, brinquem, utilizem esse conceito, ou seja, apliquem a distributiva dos produtos notáveis, ao invés de simplesmente subtrair direto, para poder identificar os padrões que eu utilizei para realizar a multiplicação védica. Percebam, o que eu fiz aqui? 95 vezes 93, isso daqui é, como resposta, 8.835. Confirmem na calculadora de vocês. Utilizem outros exemplos e reflitam acerca disso que eu apresentei, certo? Desse padrão. Esse padrão, a multiplicação védica, surgiu por conta do conceito de produtos notáveis, tá certo? Não diretamente desse modo que a gente conhece, até porque ela é mais antiga do que esse conceito. Então, identifiquem isso, identifiquem esse padrão e saibam trabalhar com ele, certo? Reflitam sobre isso. Muito bem, dito isso, eu gostaria de apresentar outra coisa. Uma ginástica mental em cima de números elevados ao quadrado, quadrados perfeitos. Eu vou apresentar aqui 3 padrões para vocês. O primeiro padrão é todo número terminado com 0 elevado ao quadrado, eu posso simplesmente chegar e falar, 2 ao quadrado é 4, e aí eu vou duplicar a quantidade de zeros. É isso, ou seja, 20 ao quadrado é 400. Se eu pego aqui 40 ao quadrado, eu vou fazer o quê? 4 ao quadrado, ele é 16. Duplico a quantidade de zeros, tenho aqui 1.600. 100 elevado ao quadrado, isso funciona para qualquer número, tá, pessoal? Por quê? Isso daqui entra numa propriedade de potenciação, tá? Qual que é essa propriedade? É a propriedade de que se eu tenho dois números sendo multiplicados e esses dois números estão sendo elevados ao quadrado, isso daqui vai ser igual ao primeiro número ao quadrado vezes o segundo número ao quadrado. E onde vocês estão vendo? Aonde é que eu vi dois números aqui? No 20 ao quadrado. Bom, o 20 ao quadrado nada mais é que 2 vezes 10 ao quadrado. E bom, 2 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? É 100. O 100 tem quantos zeros? 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 100, então vai ser 400. Percebam, é muito simples. É só aplicar a propriedade. O outro conceito, ele é um pouquinho mais... o outro macete, né, a outra ginástica mental, é todo número terminado com 5, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Pegar aqui, separar os dois algarismos, ou os tantos de algarismos, em duas partes. A primeira parte eu vou deixar o 5 ao quadrado e a segunda parte eu vou deixar o resto do número isolado. Então, primeiro, 5 ao quadrado é 25. E esse número aqui, por exemplo, o 3, eu vou multiplicar pelo seu sucessor, que é o 4. 3 vezes 4 é 12. Portanto, 35 ao quadrado é a mesma coisa que 1.225. Confirmem isso. 35 ao quadrado, ou seja, 35 vezes 35 é 1.225. Ok? Muito bem. Próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Você vai basicamente entender aqui, por exemplo, 125 ao quadrado. Eu vou separar em duas partes, o 5 ao quadrado vai ficar de um lado e do outro lado vai ficar o restante do número. 5 ao quadrado é 25, portanto, qualquer número terminado com 5, a dezena vai ser 2 e a unidade vai ser 5. Qualquer número elevado por 5, se vocês pegarem aí esse padrão. O 12 eu vou multiplicar pelo seu sucessor, que é o 13. 12 vezes 13 vai ser igual a 156. Então, eu vou ter aqui 156. Portanto, 125 ao quadrado é 15.625. Qualquer número terminado com 5 pode ser feito isso. Lembrando, números naturais, tá, pessoal? Se for número inteiro, vai dar positivo, então vocês podem trabalhar dessa forma também. Mas sempre números naturais, pensando nos números naturais, tá bom? Então, esse é o padrão. O que vocês precisam identificar aqui? A gente não está utilizando o número posterior aqui, ó, e o 3 ele não é uma dezena, então vamos utilizar aqui produtos notáveis, tá certo? Então, produtos notáveis novamente.
Vocês também podem tentar identificar outros padrões, tá, pessoal? Para chegar nessa conclusão. O que eu vou fazer aqui? 40 menos 5 ao quadrado. Tá certo? Façam isso, desenvolvam isso. Ou seja, 40 menos 5 vezes 40 menos 5. Desenvolvam isso e tentem identificar como que esse algoritmo, como que esse macete, né, como é muito conhecido, a ginástica mental nada mais é do que você identificar padrões e criar macetes. Ou o processo inverso, você olhar macetes e identificar padrões e assim conseguir refletir em cima desses padrões. Vocês precisam entender esse tipo de coisa. É muito simples mesmo. É você desenvolver com base nos conceitos qualquer macete ou criar macete ao identificar padrões. Muito bem. Dito isso, tudo isso que eu passei para vocês, pessoal, nada mais é do que são formas diferentes para você poder identificar valores ao quadrado. No primeiro caso, valores que terminam com 0, no segundo caso, valores que terminam com 5. Só que eu quero apresentar um outro padrão aqui para vocês, que é o padrão de você identificar diferença entre números, entre quadrados perfeitos. Então, por exemplo, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e assim sucessivamente. Só para resumir toda a ópera, então, 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16, 3 é 9, 2 ao quadrado é 4 e 1 ao quadrado é 1. A gente pode colocar o 0 ao quadrado aqui também, não tem nenhum problema. A diferença entre dois quadrados, percebam, começou aqui com 1. Do 0 ao quadrado para chegar no 1 ao quadrado, a diferença é 1. Do 1 ao quadrado para chegar no 2 ao quadrado, a diferença é 3. Depois 5, depois 7, vocês perceberam aqui o padrão, certo? Isso funciona, ou seja, isso daqui é padrão mesmo entre os números ao quadrado. Todos os números ao quadrado possuem esse padrão, os números ímpares. Mas como é que eu faço para identificar esse número ímpar? Bom, eu posso observar aqui, vamos pegar entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3 é o 5. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Em resumo, eu estou basicamente pegando o 2, dobrando ele e depois somando com 1. Isso daqui é igual a 5. Ou eu estou dobrando o 3 e subtraindo 1. E isso é igual a 5. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. Funciona para qualquer outro. Então tá, entre 4 e 5, a diferença entre eles é o 9, certo? 4, o dobro de 4 é 8, mais 1 é igual a 9. O dobro de 5 é 10, menos 1 é 9. Então, o quadrado inferior, eu vou dobrar e somar com 1. O quadrado superior, entre os dois quadrados consecutivos, lembrando, isso daqui é entre quadrados consecutivos, ou seja, entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6, e não entre 2 e 4, e não entre 2 e 5, e não entre 3 e 5, certo? São quadrados consecutivos. E existe o quadrado que é inferior, ou seja, que é menor, e existe o quadrado que é superior, ou seja, que é maior. E o quadrado inferior, o que eu faço com ele para encontrar a diferença entre ele e o quadrado consecutivo? Bom, eu só preciso dobrar ele e somar 1. No caso do quadrado superior, no caso aqui do 3, eu preciso dobrar ele e subtrair 1, que aí eu encontro a diferença entre ele e o seu antecessor, entre o seu quadrado anterior, tá certo? Por que eu disse isso, pessoal? Se eu quisesse aqui encontrar quanto que é 32 ao quadrado, de modo rápido, com cálculo mental, sem precisar fazer isso aqui, sem precisar fazer essa multiplicação. O que eu preciso fazer? Bom, eu sei quanto que é 30 ao quadrado. De que modo? Bom, simplesmente eu posso falar que é 900. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9 e aí eu dobro a quantidade de zeros. 900, pronto. Só que eu não sei quanto que é 31 ao quadrado. Mas eu posso identificar a diferença entre eles. Como? Fazendo 2 vezes 30 mais 1, ou fazendo 2 vezes 31 menos 1. 2 vezes 30 é 60, mais 1, 61.
2 vezes 31 é 62, menos 1, 61. Portanto, a diferença entre 30 ao quadrado e 31 ao quadrado é 61. Portanto, eu posso fazer, para encontrar o 31 ao quadrado, basta que eu some o 30 ao quadrado mais 61. Portanto, eu só preciso somar 900 mais 61. Isso aqui é igual a 961. Portanto, 31 ao quadrado é 961. Se eu quiser saber o 32, o que eu faço? Bom, se entre o 30 e o 31 é 61, entre o 31 e o 32 vai ser o quê? 63. Então, para eu saber o 32 ao quadrado, eu só preciso fazer 31 ao quadrado mais 63. Certo? Isso eu não preciso nem entrar no mérito de dobrar o 61 e somar 1. Dobrar o 31 e somar 1, ou dobrar o 32 e subtrair 1. Por quê? Porque eu sei que na sequência aqui dos números ímpares, eu sei que depois do 61, o próximo número ímpar é o 63. Portanto, essa será a diferença consecutiva. Então, aqui, 31 ao quadrado é 961. E, para eu somar 63, basta que eu simplesmente chegue, 961 mais 63 é igual a 1024. Portanto, 32 ao quadrado é igual a 1024. Simples assim, pessoal. Se eu quisesse saber o 33 ao quadrado, eu faria 1024 mais 65. Pessoal, trabalhem nisso. São dicas, são macetes. Como que vocês podem desenvolver isso? Esse daqui é muito simples. Vocês só precisam simplesmente identificar o quadrado maior como n ao quadrado e o quadrado menor como n menos 1 ao quadrado. Isso daqui é uma demonstração já é um pouquinho mais avançado, tá certo? Mas vocês podem desenvolver dessa forma. Eu posso também demonstrar de modo numérico. Então, o 31 ao quadrado, ele é a mesma coisa que 30 mais 1 ao quadrado, enquanto eu tenho aqui menos 30 ao quadrado. Então, eu posso desenvolver em cima disso, sem nenhum problema, tá certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Vocês podem desenvolver, refletir, façam um bom uso disso. Na próxima aula, que eu vou apresentar as demonstrações, eu vou demonstrar para vocês todos esses macetes, tá certo? Todos eles, de um modo um pouquinho mais profundo. Aqui eu só dei um pontapé inicial para que vocês consigam desenvolver por conta própria, tá certo? Então, tentem fazer isso, reflitam. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tanto aqui no YouTube, comentem aqui no vídeo, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, comentem aí. Eu mando uma mensagem, faço uma aula a mais para vocês. Ou mandem uma mensagem para mim lá no Instagram. Então, o link para o meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Entre lá, mandem uma mensagem, falem, professor, eu vi aquela sua aula sobre computação, mas eu fiquei com dúvida nisso. Fiquem à vontade, pessoal, eu estou à disposição de vocês, tá certo? E na próxima aula, explico tudo direitinho para vocês, do modo mais profundo, e vocês vão ver que a matemática é muito mais do que foi ensinada para vocês nas escolas e que os professores de vocês falaram. Muito mais. Ela não é simplesmente utilitarista e nem mesmo é simplesmente mecânica de ficar repetindo o processo. Ela é muito mais do que isso, ela é muito superior. Ela é maravilhosa. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.